Nós vamos conversar agora aqui do famoso teorema do confronto, conhecido também pelo nome de teorema do sanduíche. O teorema ele parece complicado a princípio, porque ele começa assim: se f de x é menor ou igual a g de x é menor ou igual a... Para, professor. Eu não entendi o que isso quer dizer. Quer dizer o seguinte, que eu tenho três funções. Só que uma delas está engatada entre outras duas funções. É como se você estivesse apertando. Eu tenho uma F, eu tenho uma H, elas estão bem perto, bem perto, bem perto. Por isso a gente fala um sanduíche, um confronto. Graficamente, eu posso imaginar uma situação assim para você. Eu tenho bem aqui, vamos colocar uma caneta. Eu tenho bem aqui uma função. Eu posso batizar por f de x essa minha função aqui. Eu pego uma outra função, deixa eu colocar uma outra cor, verde, tá? Aqui bem perto, bem perto. Elas estão se engatando bem aqui. Aqui é uma função, vou chamar de h de x, a minha função. E eu tenho uma terceira função que está entre elas. Tá? Em um determinado intervalo, bem aqui próximo de alguém, está engatando ela. Então, eu posso ter isso aqui, algo que eu gostaria de simbolizar assim. Bem aqui é a minha função. Deixa eu redesenhar novamente. Aqui é a minha função. Ela não precisa ser uma reta, tá bom? O importante é que naquele intervalo que você está examinando, porque aqui eu vou examinar perto de um determinado número. Eu vou escolher esse número, deixa eu colocar uma cor. Vou escolher um número, vamos colocar vermelho. Bem aqui eu vou escolher um número P. Esse P, deixa eu deixar pontilhado esse nosso segmento. Bem aqui você tem um número P. Pode ser A, pode ser P, depende do livro que você está estudando. Mas quando eu analiso perto desse P, a minha função F e a minha função H, elas têm limite, é o que diz aqui. O limite da F e da minha H, quando x tende a P, vai dar um L qualquer. Então, bem aqui eu vou ter um valor L de limite. Então, deixa eu colocar esse L para você. Bem aqui eu vou ter um limite L, vai rolar um pontilhado. Então, quando eu me aproximo bem aqui, deixa eu colocar mesmo uma cor vermelha. Quando eu me aproximo de P, um pouco à direita, um pouco à esquerda, da F e da G, né? Olhando F e a G, elas vão ter limite. E esse limite bem aqui é o L. Só que a gente percebe pelo poder da fé que quando eu me aproximo desse P, pela F, pela G está engatando, né? Pela F, pela H está engatando a minha G, eu posso afirmar que essa minha função G também vai ter limite, e esse limite bem aqui vai ser o L. E a gente escreve então aqui que o meu limite da minha função G, quando x se aproxima de P, vai ser também o L. E esse aqui é o nosso famoso, deixa eu puxar um pouco para cá, esse é o famoso teorema do sanduíche, o teorema do confronto bem aí que você tem. Show de bola? Aí a pessoa diz, mas legal, bacana, eu entendi, eu tenho uma função f, uma g, uma h, né? Engata g, naquele intervalo lá, se tem limite para a minha f para h, então vai ter o limite para g. Ah, legal, entendi isso, professor. Mas como é que eu utilizo isso na hora de um exercício? Um exercício, por exemplo, professor, estava com dúvida nessa questão, alguém mandou essa questão para a gente. Mostre, utilizando o teorema do sanduíche, que esse limite de x à segunda seno de 1 por x, quando x vai a zero, esse cara se aproxima de zero, esse limite vai de zero. Primeira coisa, eu vou substituir, mas não rola, porque aqui eu tenho uma função seno de 1 por x, que você não pode usar o x não faz parte do domínio. Se você tentar jogar o zero, vai ficar 1 por zero, não dividirás por zero. E agora? Como é que eu vou achar esse limite? E aí você começa, primeiro, fazendo uma revisão dos seus conhecimentos de trigonometria. Essa função não é uma função qualquer, é uma função seno. E a gente aprende lá no ensino médio que a função seno é uma função limitada. Ela está no intervalo? Muito bom, coloca aí nos comentários. Isso mesmo, menos 1 a 1. Eu estou te dizendo que você primeiro deveria escrever assim: nós sabemos, prof,
pelos conhecimentos, que a minha função seno, ela está nesse intervalo bem aqui. E não interessa qual é o ângulo, seno de θ está entre menos 1 e 1. Então, seno desse menos 1, desse 1 dividido por x, está no intervalo de menos 1 a 1. Professor, da onde veio essa magia? Não veio de magia nenhuma. Veio de você ter sentado e estudado e aprender que a imagem da função seno e da função cosseno também está no intervalo de menos 1 a 1. O menor valor do seno é menos 1, o maior é o número 1. Então, aqui a gente aprende na trigonometria. Tudo bem, professor, eu já olhei aqui, achei legal, achei isso aqui. Mas como é que eu vou usar isso? Preste atenção. Primeiro, eu já percebi que a seno ela está entre duas funções, entre a função menos 1 e a função número 1. Mas eu quero esse x à segunda vezes seno de 1 por x. Aí eu vou fazer uma mágica bem aqui. Eu vou multiplicar essa minha inequação, todo mundo, por x à segunda. X à segunda é um número e um número positivo, isso é importante, porque a desigualdade não vai mudar quando você multiplica por um número positivo. Eu estou dizendo o seguinte, eu pego cada um, vou multiplicar por x à segunda. Vai ficar assim, menos 1 vezes x à segunda é x à segunda. Menor ou igual, vou mudar até a cor. Aqui vai ficar x à segunda vezes seno de 1 sobre x. Menor ou igual a 1 vezes x à segunda, x à segunda. Acabou a nossa questão. Eu tenho condição agora de resolver na boa para você. Alguém vai perguntar assim, mas Mura, como é que eu vou saber na hora que eu tinha que fazer assim? Olha, essa questão é tradicional, uma questão que sempre está nos livros e a gente aprende a fazer isso. Né? Quando a gente olha a primeira vez, a gente olha assim, bacana, top, mas eu não ia ter essa imaginação. A gente aprende a ter porque a gente viu alguém fazer algo semelhante. Tá bom? Então, primeiro, eu tenho seno de 1 sobre x. O seno está no intervalo de menos 1 até o número 1, que é o mínimo e o máximo. Aí, como eu quero montar essa função x à segunda vezes seno de 1 sobre x, eu tive a ideia de multiplicar todo mundo por x ao quadrado. Tanto à esquerda quanto à direita eu multipliquei por x à segunda. E aí vai ficar menos 1 vezes x à segunda, menos x à segunda. Aqui na frente tem o número 1 subtendido. 1 vezes x à segunda vai ficar x à segunda vezes o seno de 1 por x. E aqui menor ou igual 1 vezes x à segunda. Aí alguém pergunta, Murinha, mas por que isso? Qual a necessidade de fazer isso aqui? Sabe qual é a necessidade? É porque a minha função, o qual eu quero mostrar o limite, ela está entre duas funções. Com isso aqui, eu acabei de mostrar essa ideia do teorema do confronto. Eu percebo pelo teorema do confronto que eu tenho uma função aqui no meio, que eu posso chamar essa função, deixa eu fazer um esquema, essa função aqui no meio, eu posso chamar ela de g. É a minha função g. Essa função da direita é a minha função h. Vou marcar com uma bolinha. Essa aqui é a minha função h. E a função da esquerda seria a minha função f. Bem aqui a minha função f. Anote aí. fx. Agora vamos fazer um favor? Eu quero achar o limite dessa função quando x tende a zero. Vamos observar o que acontece com a minha f e com a minha h, que estão apertando a minha g. Preste atenção. A minha f e a minha h estão apertando a minha g, porque a minha g está entre essas duas funções. E o que acontece quando x se aproxima de zero para f e para h? Eu venho fazer o seguinte. Eu vou calcular aqui o limite da minha f. Vou até escrever quem é a minha f. Limite de x menos x à segunda quando x se aproxima de zero. Essa é a minha f, menos x à segunda. Quando x se aproxima de zero, basta substituir o zero, vai ficar menos 0 à segunda.
que não existe menos zero a segunda, é só zero, acabou, viu? Tá? Não vai escrever menos zero, acabou. Coloque bem aqui. Agora, quando você faz o limite da minha função h, a da direita, x à segunda, quando o meu x se aproxima de zero, mesmo esquema, vai ficar zero elevado à segunda, que é zero. Preste atenção. O que é que diz o teorema do confronto? Se eu tenho uma g que está sendo apertada por duas funções, eu descobri essas duas funções aqui, a menos x à segunda e a x à segunda. Estão apertando a minha g. Agora, se essa minha f, quando eu calculo o limite, e a minha, no caso aqui, h, tem o limite, os caras estão indo no mesmo valor, está apertando aqui. Quando eu me aproximo do zero, a minha f se aproxima de zero. E a minha h se aproxima de zero. O que eu posso dizer? Que a minha do meio também vai a zero. É esse o nosso teorema do sanduíche. Então, aqui você vem e diz, logo, portanto, escreva bem bonitinho aí. Você escreve, pelo teorema do confronto nós temos. Vou deixar essa parte para você escrever, participar. Você escreve, então, nós temos que o limite de x à segunda, seno de 1 dividido por x, quando x vai a zero, esse cara, pelo teorema do confronto, pelo teorema do sanduíche, vai a zero. Show de bola? Eu espero que você tenha entendido o que quer dizer essa propriedade especial. Tem uma outra maneira de resolver essa questão. Eu posso dar até um bizu aqui. De repente, tu chegou aqui. Por que tu não fez assim? É porque a aula é do teorema do sanduíche. Eu tenho que fazer aqui justificando. Tem uma outra maneira. Deixa eu ver se tem um espaço aqui. Tem uma propriedade que é assim, né? Muita gente faz essa questão no futuro da seguinte maneira. Quando você olha para esse limite, deixa eu te contar um bizu que pode servir para outros exercícios. Se o professor não exigir dessa maneira, eu posso te dar uma saída rapidola, tá bom? Mas verifique se o professor permite, tá bom? Uma saída é assim, uma outra saída por consequência do teorema do sanduíche. É possível provar, posso provar em uma outra aula, por consequência desse teorema, é o seguinte. Eu tenho duas funções que estão sendo multiplicadas. Uma x à segunda e a outra seno de 1 por x, cumpre isso aqui. Eu tenho duas funções que eu estou multiplicando. Uma primeira e uma segunda função. Se uma delas, olha lá, se uma delas for limitada, se uma dessas funções for limitada, uma delas é limitada, a seno é limitada, está entre menos 1 e 1. Se uma dessas funções for limitada, escreva aí. E a outra função, quando x vai ao valor lá, a zero, esse cara vai a zero, se uma é limitada e a outra vai a zero, é porque esse limite, esse produto bem aqui, vai a zero. Eu não preciso nem fazer conta. Se eu tenho uma multiplicação entre duas funções, quero achar o limite. Se uma delas, eu não precisa ter limite. Isso é o mais interessante, ela não precisa ter limite. Essa seno não tem limite, mas ela é limitada. Se uma é limitada e a outra vai a zero, quando x tende ao a, que você escolheu aí, esse produto aqui sempre vai a zero. Isso é uma consequência do teorema do confronto. Você pode provar, eu posso provar isso em uma outra aula. Espero que você tenha entendido, mas verifique se você pode fazer assim. Se o professor falar, resolva pelo teorema do confronto, faça dessa maneira. Show de bola? Te espero. Até a próxima. Rapidola! Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais A. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!